Graças a Deus. Gente, é muito emocionante as razões de estarmos aqui. Primeira razão é de estarmos vivos. O dom da vida que Deus nos deu. Hoje eu aprendi uma frase que não é filosófica, é uma frase sábia, com o pastor Bernini. Ele sabe que eu gosto dessas coisas, de coisas da vida. E ele diz assim: Solon, você sabe o que é um velho? Como eu já estou velho, eu me surpreendi assim. Ele diz: um velho é um novo que deu certo. Então, quando morre alguém novo, é porque não deu certo. E nós que estamos envelhecendo, estamos dando certo. Olha, pode sentar um momentinho, eu quero fazer, antes de entrarmos aqui na palavra, quero fazer uma homenagem a 3 pessoas aqui. Primeiro, ao pastor Bernini, meu superintendente lá em Uruguaiana. Fui auxiliar dele, trabalhamos, e ele me fez lembrar hoje 8 anos juntos lá. Meu superintendente. E outro superintendente, que foi meu último superintendente antes de eu entrar para comandar a igreja, que é o reverendo Humberto Leal. Meu superintendente, que Deus abençoe esses servos de Deus. E outra pessoa que me emociona muito, eu não quero falar muito, porque senão eu choro. Eu comecei a enxergar as imagens na minha mente do tempo da nossa juventude, que é o Edson Versosa. Começou junto comigo na caminhada cristã da Uruguaiana, no Tabernáculo Maravilhas da Fé, de chão batido. E como era bom, não é, Edson? A gente tinha aquele amor para estar na igreja. Tinha a congregação do Quimbinho, bairro das Flores e outras mais, né? Nosso pastor fazia a gente ir lá no tabernáculo, dar o relatório do culto da congregação na noite da congregação do culto. E eu estava falando para o Edson hoje: Edson, eu acho que daquela nossa época, eu acho que só eu e tu estamos vivos. Alguns já morreram, outros daquela época, não sei. Mas eu tenho muito respeito, muito carinho pelo meu irmão Edson Versosa. Feito essas considerações, que eu acho assim muito oportunas, quero entrar já, para não tomar muito tempo, na palavra desta noite. E eu gostaria que você ficasse de pé agora, para a leitura de um versículo que vai nos conduzir como aio dessa mensagem. Isaías 53, versículo 7. Isaías 53, versículo 7. E ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Pode sentar. Que Deus nosso Senhor, pelo Divino Espírito Santo, esteja regando os nossos corações com a sua palavra nesta noite.
E eu quero falar de 4 pilares que regulam o equilíbrio emocional do ser humano. Fala comigo aí, 4 pilares que regulam o equilíbrio emocional do ser humano. Mas depois eu falo neles. Primeiro vamos voltar aqui nessa leitura que fizemos. Deve ter alguém aqui, como eu tive a oportunidade de ver na época de adolescente, numa caminhada, jornada nas fazendas, ajudando um irmão mais velho do que eu, e que me pagava uns troquinhos para ajudar ele. Na época da tosa das ovelhas, na época de esquila, deve ter alguém aqui sim que conhece muito bem esse termo. Eu trabalhei nessa época, nessa safra, de levantador. Quem é que conhece esse título, levantador? Lá tem, eu sei que tem, uns quantos. Eu fui levantador de ovelhas, gente. E como levantador de ovelhas, como trabalhador na época da tosa, pegava lá no brete a ovelha e levava lá para o tosador, maniava ela, levava lá. Mas quando a gente pegava a ovelhinha, Isaías, olha, eu lembro até hoje, parece que estou enxergando, aquela ovelhinha com aqueles olhinhos assim fixos, como perguntando: o que você vai fazer de mim? Mas não falava nada, e levava ela lá maniada e soltava, e às vezes jogava nos pés do esquilador, e ela até, quem sabe, se machucava, mas aquele olharzinho inocente, não falava nada, e como perguntasse: o que vão fazer de mim? Pois a Bíblia diz aqui que o nosso Salvador Jesus Cristo foi levado como um cordeiro mudo ao matadouro, como uma ovelha muda aos seus tosqueadores. E eu vejo os olhinhos e o olhar de Jesus Cristo conduzido para sofrer em nosso lugar. Olha, essa descrição, e aqui eu estou falando já do silêncio, digam graças a Deus. Você não imagina o quanto é forte o eco da voz do silêncio. A voz do silêncio ecoa longe. É melhor o silêncio do que estardalhaço. E Jesus Cristo nos deu exemplo, como diz aqui que nós lemos, Isaías 53:7. Vamos caminhar um pouquinho na vida do Cordeiro de Deus. Jesus no jardim do Getsêmani, já era noite, acostumado a dormir ali com seus discípulos, como ave nos seus ninhos nas árvores, ele dormia no solo, mas também num jardim. Outra vez ele chegou para dormir, para descansar, junto com os discípulos. Já era noite alta, quando de repente, talvez já pegando no sono, houve um tropel de barulhão, e
sentiu, eles ouviram, Jesus ouviu e os discípulos ouviram também. Murmúrios de pessoas, barulhos de passos. E eles levantaram, ficaram assustados na escuridão no jardim do Getsemane. Era uma multidão pequena, com lanternas, tochas de fogo para iluminar, espadas e varapaus. Chegaram procurando, e até que encontraram Jesus, pegaram ele fortemente, como eu pegava a ovelhinha. E os olhinhos de Jesus: o que eu estou fazendo? Eu não fiz nada. Empurraram ele, tascaviou e caiu, levantou. Ele sofreu no Getsemane, saiu dali prisioneiro. Mas, gente, ele não abriu a sua boca. Ele não abriu a sua boca. Lá vai ele conduzido, agora por dois que pegavam em seus braços, batiam nele, mas ele não abriu a sua boca. A voz do silêncio. Levaram-no na presença de Caifás, o sumo sacerdote. Falso testemunho contra ele, línguas mentirosas contra ele. O sumo sacerdote levantou-se no meio deles e disse: não respondes nada? Mas ele continuou calado e não abriu a sua boca. A voz do silêncio. Oh, glória! E eu sei que você está ouvindo o ecoar dessa voz no teu coração agora. Olha, de Caifás o levaram para o governador Pilatos, e sendo acusado pelo príncipe dos sacerdotes e pelos anciãos, ele nada respondeu. E Pilatos disse a ele: não ouves quando testificam contra ti, e tu não dizes nada? Mas ele permaneceu calado, com um olharzinho de amor, e não abriu a sua boca. Gente, agora na cruz, diz a Bíblia que os que passavam, Jesus estava já crucificado, sofrendo dores, e os que passavam ali olhavam e zombavam dele, meneavam a cabeça e diziam: desce da cruz, se tu é o Filho de Deus, desce da cruz. Mas ele não abriu a sua boca, permaneceu calado. A voz do silêncio. Até os ladrões na cruz, um deles blasfemou de Jesus Cristo e disse: se tu é o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas ele não abriu a sua boca. E eu quero compartilhar convosco nesta palavra, que a Bíblia Sagrada não é uma leitura educacional. A Bíblia Sagrada é uma leitura espiritual que temos. E se na Bíblia Sagrada diz a todos nós, lá no livro de Êxodo,
no capítulo 14, no versículo 14: o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Oh, glória! O Senhor, Deus, pelejará por vós, e vós calareis. Dentro desses 4 pilares, vocês lembram? Que regulam o nosso equilíbrio emocional. Eu falei do pilar do silêncio. Digam graças a Deus. Então existe o silêncio. Vocês lembram outros que eu falei? Silêncio, paciência, observação e o tempo. Eu acabei de falar do pilar do silêncio, baseado que ele foi levado como um cordeiro mudo ao matadouro, como ovelha aos seus tosqueadores. E na paciência, outro pilar. Como é bom quando a gente tem esses 4 pilares reguladores do nosso emocional. Como é bom, gente. Eu quero compartilhar com vocês. Pelo amor de Deus, procurem assentar o seu bom senso nesses 4 pilares, e as coisas vão acontecer o melhor possível. A paciência é um outro pilar. A Bíblia fala de vários versículos na paciência, mas dos versículos mais conhecidos é a declaração do salmista, no Salmo 40, sofrendo lá na lama, os inimigos sobre ele, e ele orando ao invisível Senhor dos exércitos. Depois ele dá um testemunho. Ele chega e diz assim: olha, gente, eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, me tirou de um charco de lodo. Oh, glória! Esperei com paciência no Senhor. Sempre há tribulação, as lutas, as consequências terríveis. Você pode ficar certo que nós temos que estar sentados nesses pilares, e produz fé. Toda luta, toda tribulação, todo momento difícil produz fé. E olha, esperei com paciência no Senhor. Eu estava pesquisando o sinônimo de paciência e encontrei vários, mas coloquei alguns aqui, que sinônimo de paciência. O que é o sinônimo de paciência? Mansidão. Diga comigo: mansidão. Equilíbrio emocional, maturidade, serenidade, calma e domínio próprio. Isso é paciência. Isso é ter paciência, equilíbrio emocional,
serenidade, ser calmo. E também na Bíblia Sagrada fala, vocês conhecem lá em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito, que vem também encaixar na paciência, domínio próprio. Quando você tem a paciência, quando você tem a voz do silêncio, quando você tem a observação, quando você tem o tempo, você pode ficar certo que nada vai te abalar. Nada vai te abalar, porque você sabe quem você é, em quem você espera, e você sabe o que você quer. O domínio próprio é um dos frutos do Espírito que eu admiro a pessoa que eu tenho. Domínio próprio. Se dominar e não fazer. É domínio próprio, está dizendo, é domínio próprio. Não é querer dominar os outros e nem a si mesmo se domina. Não sabe administrar a si próprio e quer administrar os outros. Domínio próprio. Olha, a paciência, quero encerrar nessa breve reflexão com domínio próprio. Digam graças a Deus. Silêncio. Qual é o outro? Qual é o outro? Vamos entrar na observação? Isso é fácil. Leia Mateus 26:41. Vocês conhecem? Jesus diz: vigiai. O que mais? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E também os sinônimos de vigiar é observar, é analisar, é cuidar meticulosamente, detalhadamente. Isso é vigiar. Eu não me lembro de todo o texto, me veio agora na mente, mas aquele acontecimento que Jesus fala, que o homem não se assenta para construir alguma coisa sem primeiro calcular. Vocês lembram disso? Isso é observar, é vigiar, é analisar, é cuidar. Eu posso, eu não posso, será possível, conseguirei, não conseguirei. Então, observar é vigiar, analisar e examinar se pode ou não pode. Digam graças a Deus. Qual é o outro que está faltando? O tempo. Gente, eu muito agora deu como é que fala, uma cacofonia, eu acho. Há muito tempo há muito tempo eu pensava errado de um versículo da Bíblia. Depois eu descobri, estudando, que aquilo que falava do tempo não era o tempo que eu pensava do tempo. Lá em, deixa eu ver aqui, Efésios 5, 15 e 16, fala ali um versículo, umas palavras que todos vocês conhecem: remir o tempo. Remir o tempo. Mas o que é remir o tempo? Eu não vou procurar aqui agora na Bíblia, depois você vê. Mas vocês lembram disso, né? Que os dias se abreviaram, tem que remir o tempo, uma coisa assim. Remir, mas eu quero falar sobre remir o tempo. O que é remir o tempo?
Eu espero que nesta noite, agora encerrando essa breve meditação, todos nós saiamos desta noite inculcado em nossa mente de remir o tempo. Eu pensava antigamente que remir o tempo era abreviar o tempo. Depois eu vi que o meu tempo, que eu pensava que era assim o tempo, estava errado do tempo que é o tempo mesmo. Remir o tempo. Olha aqui o que é remir o tempo. É ter poder sobre o nosso tempo para administrá-lo, resgatá-lo e usá-lo com sabedoria para as coisas que são verdadeiramente importantes. Isso é remir o tempo. Não perder, não gastar o tempo à toa. Eu cuido muito para não gastar o tempo à toa. Eu até fiz um pensamento sobre o tempo à toa, e a pessoa remir o seu tempo. E esse pensamento é assim, presta atenção, é para você. Aproveite bem o seu tempo, porque o tempo não perde tempo. O tempo passa, o tempo não perde tempo. Então, remir o tempo é saber usar o seu tempo, é ter domínio, governo sobre o seu tempo, é ter classificações do seu tempo, se deve gastar o seu tempo ou não. Eu cuido muito nisso, se aquilo merece o meu tempo ou não merece. Não vou gastar o meu tempo em coisas insignificantes. Então quero encerrar dizendo a vocês que esses 4 pilares, o cristão, o homem, a mulher, até não cristão, deveria ter, que é o, vamos lá, silêncio. Oh, maravilha! Esses 4 pilares, silêncio. Quantas vezes tem pessoas que não têm domínio próprio e não sabem ficar em silêncio e causam estardalhaço, estragam a sua vida, fazem inimizades e uma série de coisas. O silêncio, deixa a voz do silêncio falar por você. O Senhor pelejará por vós. Ei, eu estou falando a você que está passando uma grande luta. Tome graça, trabalho. Eu estou falando a você que acha que tudo está contra você. Eu estou falando que o Senhor diz: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Oh, glória! Fica de pé. Para encerrar, lembre-se desse versículo que nós lemos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Oh-me graça trai. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Como é bom a gente ter esse equilíbrio emocional,
de deixar a voz do silêncio falar na gente. Que quando a voz do silêncio fala, você está ganhando espaço na atmosfera da vida. Lembre também, em cada momento da sua vida, no seu trabalho, em casa, no ônibus, no trem, no comércio, na faculdade, seja onde for, ali está Jesus com você. E as suas atitudes é a maneira de conduzi-lo, o Cordeiro de Deus. Se você der um bom testemunho, glórias a Deus por isso. Mas se você não está nem aí com Jesus Cristo, o olharzinho do Cordeiro inocente está sendo levado por você, o matadouro, mudo, como ovelha aos seus tosqueadores. E mais uma vez eu digo, você que, quem sabe, pensa, o meu superintendente não está olhando para mim, meu pastor não está me ajudando, o presidente, o conselho estadual não está fazendo nada por mim. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Aqueles que acreditam assim e que querem receber agora a unção dos 4 pilares, ergam as mãos aos céus e começa a sentir uma coisa diferente invadindo o teu ser, e glorifica a Deus, porque o momento da unção dos 4 pilares é voz do silêncio, é paciência, é maneira de observar, de analisar, é o tempo. Ó Senhor da glória, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, obrigado. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Digam amém. Uma coisa que eu estava esquecendo de falar sobre o tempo. Tem coisas que não precisa você perder tempo. Não procura satisfação disso ou daquilo, porque o próprio tempo toma conta e aquilo se evapora, se termina. Deixa para o tempo, gente.